Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Glória a Deus. Aleluia. Marcos capítulo 5, onde é o tema da campanha. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. E Ele está aqui nessa noite. A Bíblia diz que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. E Ele acabou de falar conosco nessa noite. E eu creio que Ele vai continuar falando através da sua palavra. No livro de Marcos capítulo 5. E eu vou citar somente o versículo do tema, que é o 25. Marcos capítulo 5, versículo 25. A palavra do Senhor, ela vai dizer: porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Podeis assentar, adorando e exaltando ao nome daquele que pode, aleluia, e aquele que faz na minha e na tua vida. Essa mulher, aleluia, ela já havia muito tempo sofrendo com essa enfermidade. Como todos conhecem o texto, aleluia, e sabe a situação dela, que já tinha gastado tudo. Agora imagine comigo, uma pessoa que durante anos, ela teve que conviver, aleluia, com uma dor, aonde ninguém poderia o ajudar. Essa mulher, aleluia, não tinha quem o ajudasse e nem desse o alívio que ela estava precisando. Essa mulher, aleluia, ela passou por alguns processos em sua vida que era uma realidade. Ela vivia em um momento difícil da vida dela. Essa mulher, ela não pedia somente a cura física, mas também ela pedia a cura emocional. Oh glória, aleluia. E através da fé que a levou até os pés do mestre, aleluia. Ei, eu venho aqui perguntar para eu e para você também, aleluia, como que está a minha e a tua fé nessa noite? Porque você pensa e lamenta, aleluia, a dor que você já passou há muitos anos, mas eu venho lembrar, aleluia, de uma fé que nos leva aos pés de Jesus. Oh glória. Essa mulher, ela nos mostra um caminho que o salmista, quando ele diz que ele eleva os olhos para o monte, aonde o pastor falou, ele olhava para os problemas, ele olhava para a situação, mas ele, quando lembrou que o socorro vem do Senhor, ele esqueceu do problema e ele se apegou a Deus. Aleluia. Oh glória. Eu amo, meu Deus, que não é a luta que vai nos tirar da presença, mas é a falta de fé que nos dá, aleluia, que nos leva a se distanciar dele. Mas se nessa noite, através dessa campanha e aprendendo com essa mulher, que ela falou com ela, se tão somente eu tocar. Será que quando você se ajoelha no pé da tua cama, você vai com essa fé? Você vai acreditando que Ele vai fazer o milagre? Será que quando você vai clamar a Ele, você vai clamar a um Deus, aleluia, dos Hebreus, que Ele fala que se nós chegar, aleluia, confiando, Ele vai nos dar vitória. A palavra do Senhor, ela nos ensina a confiar. A confiar no deserto, a confiar no vale, a confiar na tempestade. Mas eu vejo, aleluia, um grupo de pessoas, como os discípulos, se desesperando no meio do barco. E a ordem é: prossiga,
Continue, vá avante, vai caminhando. É na pouca força, porque Ele não espera que nós temos uma força, aleluia, sobrenatural, não. É na pequena força, porque aí é que Ele se revela. A fé dessa mulher se revelou no desprezo, na rejeição. A fé dessa mulher se revelou quando muitos diziam: ei, você não pode ir, porque o mestre não vai te olhar, porque aquele que te tocar se torna impuro. Mas ela não olhou para a crítica. Ei, quantas pessoas estão parando hoje porque alguém falou mal da tua vida? Aleluia. Quantas pessoas não oram porque se lembra que alguém se levantou contra? Ei, eu venho lembrar você que o meu Deus, o meu Jesus, Ele também passou por crítica, mas Ele não negou a cruz. E por que eu e você tem que negar? Aleluia, oh glória. Ela acreditava que se ela tocasse, a fé dela ia alcançar o milagre. Que se ela tocasse, não era somente a cura, mas havia uma transformação na vida dela. Ei, porque agora de impura, de rejeitada, agora o Deus, o Jesus, aleluia, que ia caminhando, Ele fala assim: filha, a tua fé. De alguém que ninguém dava nada, agora é alguém que é chamada de filha. É uma transformação. De alguém que anda triste, de cabeça baixa, Deus está falando assim: ei, eu vou te dar paz, eu vou te dar alegria, eu vou te levantar, eu vou te colocar de pé, aonde muitos te rejeitam, mas eu não te rejeito. Ei, não deixa que a situação, que a multidão venha te paralisar. Não deixa que o teu emocional venha parar com aquela motivação de adorar o Senhor. Porque muitas pessoas estão parando de adorar a Jesus com aquela alegria, com aquele ânimo que adorava quando conheceu a Ele. É tempo de olhar para Ele. Porque não era apenas a questão da saúde, mas era também para que aquele fardo que estava pesando nos ombros dela viesse sair. Ei, se você chegou aqui nessa noite com o teu fardo pesado, Ele vai te dar um fardo leve. Só Deus sabe como você chegou. Só Deus sabe também como eu cheguei. Sabe por quê? Porque eu passei o dia inteiro com febre. Eu passei o dia inteiro com dores, aleluia, mas eu falei assim: não, eu vou, sabe por quê? Porque eu disse: Pai, a palavra é tua, o povo é teu, então é o Senhor quem vai se responsabilizar, aleluia, oh glória. Então se Ele está aqui, eu sei que Ele tem cura nessa noite, tem cura emocional, tem equilíbrio para você se firmar. E só se firma aquele que conhece a palavra, aleluia, oh glória. E é tocando, e só toca de joelho, só toca na orla de Jesus se for de joelho, aleluia. E eu venho dizer para você: tira o orgulho do teu coração. Nessa noite o meu Deus, aleluia, Ele está falando assim: tira a mágoa do teu coração que está trazendo tristeza. Deus tem fardo leve. Sabe por que muitos estão carregando esse fardo pesado? Porque não perdoa, porque não esquece o passado, todo o tempo está lembrando do que era no passado. Ei, a palavra diz que quando eu e você aceitou a Ele, tudo se torna novo na nossa vida. E por que olhar para o passado? E por que fazer aquilo que não agrada a Ele?
Aleluia. Porque se essa mulher, ela ficasse olhando para a rejeição, ela não teria uma vida de paz. Ela não teria, aleluia, recebido o seu milagre. É com esforço, é com dedicação, é sabendo que tudo está dando errado, mas o Senhor, Ele faz dar certo na minha e na sua vida. Porque a dor não era simplesmente, como todos conhecem, um fluxo de sangue, não, mas jorrava, era na alma dela, era no coração dela. Ei, assim como o salmista dizia, aleluia, que a alma dela estava aflita. Mas tem muitas pessoas que aqui a alma está aflita, a alma está doendo, aleluia, vem ao culto simplesmente por vir. Venha para adorar, venha para cultuar, venha para prestar a Ele a tua adoração. Sabe por quê? Porque foi falado aqui, através da missionária Marilza, aleluia, que Ele está voltando, que Ele está, aleluia, às portas. E o que é que a gente faz quando Jesus fala isso? Aleluia. Quando lembramos que está determinado para todo ser humano morrer, e a nossa alma, como está? Está preparada? Será que estamos prontos? Como que estamos nessa noite? A minha fé e a tua fé tem que estar naquele que vive, naquele que reina. Será que Ele tem reinado hoje no teu coração, na tua mente? Ou será que há, aleluia, uma tempestade que não deixou você lembrar que Ele é aquele que governa, aquele que reina, aquele que cura, aquele que transforma, aquele que liberta? Aleluia. Oh glória. Mas olhamos e parece que a luta tem ganhado espaço. A luta tem ocupado o lugar aonde que era para ocupar somente do Espírito Santo. A adversidade tem chegado na vida, nas nossas vidas. E parece que nós vivemos hoje uma vida somente porque conhecemos que a regra é ir para o culto, sentar, ouvir, e quando sair pelaquela porta não lembramos mais da mensagem que foi pregada. Aleluia. Que Jesus é esse que estamos adorando nessa noite. Oh glória. Porque essa mulher, ela estava sem força, mas ela foi. E quantas pessoas que diz que está sem força e desiste, mas não, aleluia, não se esforça. Não se esforça. E o Senhor, será que Ele está olhando dos altos céus e está feliz com a sua igreja? Será que hoje Ele está feliz conosco? Aleluia, oh glória. Da maneira que a gente está na presença dEle, na maneira que confiamos, na maneira que adoramos a Ele, será que Ele está feliz com o seu povo e dizer assim: não? Oh glória. Aleluia. Porque nos últimos dias a adversidade, ela tem tirado a fé de muitos. A luta tem tirado a fé de muitas pessoas.
E a palavra do Senhor vem dizendo que se a gente se afadiga com pessoas que andam a pé, e quando chegar a hora de passar o Jordão, quando aumentar o nível da luta na minha e na tua vida, como é que vamos suportar? Aleluia, oh glória. Está no livro de Jeremias, capítulo 12, e o versículo 5. O mestre vai falar assim: Jeremias, se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se a gente se afadiga, se entristece por causa da multidão que se levanta contra a tua vida, e será que se você não se levanta contra a vida do outro, somos perfeitos? Só se lembramos de olhar para o defeito do outro, de apontar o outro. Agora, de quando que todo mês na Santa Ceia é falado assim: examina o homem a si mesmo. Sabe por quê? Muitos estão parando e não tocam em Jesus. Não tem milagres, não tem batismo com o Espírito Santo, não tem o verdadeiro avivamento que é a palavra, porque a palavra dá sono quando alguém lê. Aleluia. É porque está fadigado. Aleluia. Aí ele fala assim: se tão somente numa terra de paz estás confiando. Nós não vivemos em paz. A Bíblia diz que nós vivemos em guerra. Aleluia, é em guerra. E porque nós queremos viver uma vida sem luta, sem dificuldade, sem deserto, sem enfermidade. Paulo adorava a Deus, aleluia, passando por dores e acusações. E a igreja quer viver, aleluia, sem luta. Ei, é um evangelho que tem que carregar a marca de Cristo. Um evangelho que não tem amor. É como a multidão. A multidão impedia dessa mulher chegar até Jesus. E qual é a multidão que está impedindo, aleluia, nós chegar até Jesus? Há uma multidão agora que trabalha de uma forma diferente, é na mente. Tem pessoas que Satanás ele vem criando agora é na mente. E os cristãos, aleluia, que antes as mulheres era conhecida pela sua unção, era conhecida porque quando abria a boca, aleluia, quando elas oravam era diferente, aleluia, era diferente, porque elas viviam na palavra, elas andavam na palavra, aleluia, oh glória. Então há tempo, mas ainda há tempo de mudarmos, há tempo de tocar, há tempo de verdadeiramente querer essa transformação para a nossa história e dizer assim: não, eu não quero viver dessa forma. Eu vou me levantar, aleluia, agora diferente, eu vou fazer diferente. Aquilo que me trazia dor, aleluia, vai me trazer alegria, vai me trazer renovo, transformação. Ei, tem caráter que precisa ser transformado. Aleluia, tem caráter. Como é que Deus vai usar pessoas que mentem, que falam mal do seu próximo, em vez de se levantar? Eu não estou fugindo da mensagem, porque se for olhar, a gente vai ver que tinha a multidão que atrapalhava.
Até os próprios, aleluia, discípulos diziam assim: mestre, como tu falas, se a multidão te aperta? Tem muitas pessoas que apertam Jesus, mas não toca nele, oh glória. Tem muitas pessoas que adoram Jesus, mas não toca nele. Porque Ele te conhece dentro da tua casa, como foi falado aqui. Dentro do teu quarto Ele conhece, Ele sonda, oh glória. E Ele fala assim: não, alguém me tocou diferente. Ele espera que alguém toque diferente, que alguém confie diferente, que alguém pare de andar com a multidão, mas haja diferente. Aleluia. É diferente. O que Ele quer fazer na nossa história, na nossa casa. Ei, como é que você tem pregado lá dentro? O que é que você tem apresentado dentro da tua família? Aqui dentro é fácil, ninguém conhece ninguém, mas o meu Deus, Ele conhece, Ele sonda, e não adianta enganar, aleluia, aquele que vê a terra como chamas de fogo. Não adianta, ninguém se esconde, porque se a terra abre, aleluia, ela falou assim: como que Jericó não está com medo, apavorado, se eles ouviram que o Deus de Israel, oh glória, Satanás, ele conhece quem é Deus, e é por isso que ele tem enganado muitos cristãos, e está como os discípulos no meio da multidão, adora Ele, mas não conhece. Porque na hora da luta, Jó foi um homem que passou por muitas dores, por muitas perdas, mas ele não reclamou, ele não murmurou, ele não se levantou contra, ele não parou, ele disse assim: eu vou continuar confiando. Que Bíblia que a igreja lê? Que palavra que a igreja lê? Porque a Bíblia vai nos dizer que quando Moisés, aleluia, manda os seus homens entrar, espiar Jericó, Caleb tinha 45 anos. E sabe quantos anos que ele foi receber a sua bênção? Com 85 anos. Ei, por que é que eu e você quer se ajoelhar e dizer assim: mestre, eu quero receber, mas dentro do teu coração não acredita, não acredita no milagre, não acredita no poder daquele que opera o milagre. Foi 12 e os outros voltaram. Sabe como que é que tem a multidão no meio? É que muitos que voltou ficaram colocando medo nos irmãos. E Caleb disse assim: não façam isso. Sempre tem um no meio da multidão, sempre tem um que toca em Jesus, aleluia. Não desmaie o coração do povo, oh glória. 40 anos se passou e ele recebeu a vitória, porque ele foi fiel, ele permaneceu fiel, ele continuou, aleluia, esperando na promessa. Ei, sabe por que a promessa não aconteceu na minha e na tua vida? É porque se passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí veio a adversidade, veio a enfermidade, veio a luta, veio os levantes, os gigantes se levantou, e aí você desanimou, saiu do caminho da promessa, saiu da espera. Mas o salmista Davi, ele fala assim: esperei com paciência no Senhor. Aleluia.
Porque Ele ouve a nossa oração. Jesus, Ele não está com seus ouvidos tapados. Não. Ele ouve a nossa oração. Sabe por quê? Porque quando Israel estava sendo oprimido, aleluia, pelos opressores, alguém lá dentro clamou, e a oração daquele povo chegou até o Senhor, e ele falou assim: Moisés, eu ouvi. Oh glória, Deus está ouvindo a oração de alguém nesta noite. Oh glória, aleluia. Eu ouvi a oração, eu ouvi o clamor. Eu tenho visto a aflição do meu povo. Alguém está orando, alguém está clamando, alguém está pedindo, e eu vou agir. Sempre tem, aleluia. Tem aqueles que impedem, oh glória, mas tem aqueles que oram, tem aqueles que perseveram. Mas eu venho falar para você que persevera, continua perseverando, continua esperando, continua pedindo, continua dizendo assim: não, eu vou tocar mais uma vez, eu vou me dedicar mais uma vez, eu vou jejuar mais uma vez. Essa luta vai passar, essa enfermidade, aleluia, vai passar. Deus vai me curar. Ei, não desiste. Quem impedirá o agir de Deus em nossa vida? É eu e você, porque não confia. Quanto mais você ora, parece que a coisa se complica mais ainda. É porque Deus quer ver a nossa fé, se persevera ou desiste, se continua ou para, se anda ou fica estagnado. Mas continue. E se, aleluia, o amor que você tinha antes tem se esfriado, pede a Ele: Senhor, venha aqui, sopra, Jesus, porque eu preciso crer. Não é vergonhoso? Porque quando aquele homem chegou e ele falou assim: Mestre, me ajuda na minha incredulidade. E Deus, Ele se agrada quando a gente é verdadeiro com Ele, porque Ele nos conhece, só Ele. É só Ele que nos vê, aleluia, é só Ele que nos sonda, é só Ele que nos guia, é só Ele. Irmão, pode estar difícil, mas para Ele nada é difícil. Oh glória, aleluia. O desânimo pode até ter batido, irmã, na porta do teu coração, mas o Senhor fala assim: filha, continua tocando, aleluia, e que o desejo do teu coração seja aquecido pela chama ardente do Espírito Santo. Oh glória, aleluia. Tem pessoas que não têm nem desejo mais de ensaiar, tem a chamada, mas o desejo, a vontade, porque alguém falou alguma coisa. E se Jesus voltar, você vai perder a tua salvação porque alguém falou? Aleluia. Porque a coisa se complicou. Ei, se complicou, é porque Deus quer que o teu coração esteja voltado para Ele. E se o coração, aleluia, estiver voltado para a diversidade, aleluia, estamos adorando a quem? A um Deus que pode? Porque passou-se 10 anos, persevera mais 10, mais 20, mais 30, aleluia, porque uma hora vai chegar, aleluia, porque Ele é fiel e vela. Se Ele já liberou uma palavra, então segura a palavra que Ele já falou.
e continua. Aleluia. Porque quantas pessoas olham para trás. Eu lembrei de um estátua que o pastor colocou, que a mulher de Ló olhou para trás, mas a mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus. Oh glória! Quantas pessoas têm parado espiritualmente, ministerialmente, porque têm olhado para a situação. Não olhe para a multidão, mas olhe para Jesus. Olhe para Ele, porque é Ele, é somente Ele. E é por Ele, é para Ele, oh glória. E quando você lembrar de que um dia você vai entrar pelos portais e vai cear com Ele, oh glória, será que não é mais importante do que algum levante nessa vida? Foi falado que nós temos que ser prudente, diligente, oh glória. Quantas pessoas têm levado a sua vida como motorista imprudente? Você é o condutor da tua história. O condutor da tua história. Só você pode levar, ou toca, ou para. Aleluia. Eu louvo a Deus, porque Ele é fiel. Aleluia, Ele é maravilhoso. O que eu vou falar aqui é algo que eu vivi alguns meses atrás. Todos vê? Aleluia, a Liz Eloá, quando ela estava com 8 meses de gravidez, o médico pediu o eco do coraçãozinho dela, porque ela parou de crescer na barriga. E no coração dela tinha um buraco. E de 15 em 15 dias ia para Dourados para fazer o eco do coraçãozinho dela. E quando ela nasceu, pelos médicos, quando ela desse o primeiro choro, aquele buraquinho fechava, mas não fechou. Quando ela completou 1 mês, a gente foi repetir o exame. E aí tinha crescido um pouquinho. Tinha uma veia que ela ficava estancando e misturava o sangue bom com o sangue sujo. E aquele sangue passava para o pulmão dela. Então tinha que fazer uma cirurgia. E eu usei a fé. Oh glória. E aí que eu incomodei a missionária Rita, a missionária Rosângela, para fazer campanha. A gente fez campanha de meia-noite. Tem pessoas que é tão orgulhoso que não chama ninguém para orar com você. Oh glória! É orgulho. Ninguém é super crente, todo mundo precisa de ajuda, mas tem que pedir. Era frio, e eu louvo a Deus pela vida delas, que era meia-noite, elas estavam lá. E até acho que elas gostavam de orar comigo, porque elas nem queriam ir embora mais. Aleluia, elas estão ali. E quando foi um dia, era meio-dia que eu estava orando, só que eu não falava para elas, porque Deus revela, precisa falar. E um dia a missionária, um dia que teve o culto das crianças aqui, era no mês que a gente tinha que voltar a fazer o exame novamente nela. E a gente pediu para o pastor ia saindo, terminando o culto, era o culto das crianças, onde veio uma criança pregar, o Rafael. E o pastor disse assim: peça para a missionária, mãe do Rafael. E ela orou bem ali naquele canto. E ela orou exatamente para Deus curar o coração dela. E para Deus curar o pulmão dela. E a gente voltou para casa crendo naquela palavra. E a gente fez o exame e ainda custou. Mas a gente continuou acreditando na palavra. E continuei chamando as irmãs. E agora era uma oração às 3 horas da tarde na minha casa.
E um dia, Deus mostrou para a missionária Rosângela que Deus estava estancando uma veia que estava pulsando sangue no coração dela. Aleluia! E ali eu fiquei tão feliz. E depois que ela falou, eu falei assim: exatamente, missionária. Ela tem esse probleminha no coração dela, que naquele mês, dependia do exame, ela tinha que fazer a cirurgia do coração. Só que eu acreditei no meu Deus. Aleluia! E quando a gente foi, no dia 29 do mês, a gente foi fazer o exame. Quando o médico fez, ele falou que estava fechado. Quando a Laís saiu para fora daquela sala, que ela falou, eu saí lá fora e eu olhei para cima, eu chorei lá fora. E eu disse: Pai, obrigado pelo milagre. Obrigado pelo milagre. Aleluia. Oh, glória. E está ali a Liz Eloá, que é uma bênção, é uma luz na nossa vida, é o sol da nossa família. Oh, glória. Com saúde. Então, se você está passando por um problema, quantas vezes, às vezes eu falava para a missionária Camila: ora pela Liz, mas eu não falava para ela. E as pessoas olhavam, era um bebê normal, como ela é normal. Mas eu venho dizer, quando alguém pedir, não questiona, não ignora, somente ora. Porque um dia, sabe o que é que está escasso no meio do povo? Ninguém conta mais testemunho. É necessário. É necessário porque ativa a nossa fé, dá ânimo. E ali está. Oh, glória. Eu quero aqui agradecer a minha oportunidade. Louvo a Deus pela vida do pastor, né? Pela vida do meu Deus, que tem me escolhido, mesmo quando eu digo que eu não sei, mas Ele sabe. E é Ele quem coloca as palavras, é Ele quem conduz, é Ele quem vai nos instruindo, porque a palavra é dele, é para ele, é para o povo dele. Eu agradeço aqui a minha oportunidade em nome de Jesus.